Fala galera, meu nome é Juliana e esse é meu canal. Eu tô muito empolgada com esse vídeo, assim, tô bem empolgada mesmo. Então, pra me ajudar e pra te ajudar, já começa se inscrevendo no canal, dando like nesse vídeo, compartilhando com todo mundo, porque se esse vídeo atingir 300 likes, eu conseguir chegar na marca dos 300 inscritos, vai ter parte 2, 3, 4, 5, quantas for preciso, quantas vocês quiserem, porque... é isso, a gente tá começando agora o canal, então a meta é baixa, mas vamos fazer dar certo. Pra começo de conversa, como vocês sabem, eu não sou de história, então eu não vou aprofundar nos assuntos que eu vou citar aqui, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo o canal do Rafa, que ele vai falar sobre todos os assuntos que eu estou tratando. A linguagem dele é muito fácil, muito tranquila de entender, então se você tiver alguma dúvida de algum desses tópicos históricos que eu vou citar, eu recomendo o canal dele. Pra além disso, esse vídeo foi construído com os meus conhecimentos em HQs, porque sou uma fãzinha de HQ, e com base em uma tese de mestrado, então também estou colocando o link pra quem quiser ler a tese completa, tá bem? Então vamos lá! Eu gosto sempre de falar que o intuito dos meus vídeos aqui não é fazer videoaula, e sim criar um diálogo mais fluido e mais tranquilo pra passar informações pra vocês. E hoje não vai ser diferente. A minha ideia a partir desse vídeo é mostrar como que vocês podem e devem usar as HQs e os super-heróis que vocês tanto gostam, não só dos quadrinhos em si, como nos filmes, para uma contextualização de repertório sociocultural na redação Enem. Vamos comigo? Antes de mais nada, vamos conversar um pouquinho sobre contextualização Enem? Então, a contextualização é você fazer uma relação do tema que tá na sua redação Enem com algo para além desse tema, para fora desse tema. Como que isso vai dialogar? Eu falo muito sobre uma contextualização para além daquele pack clichêzão, Aristóteles, Platão e Bauman. Então, assim, pra gente fugir disso, eu quis trazer um exemplo bem claro. Porque os super-heróis nada mais são do que o meio cômico, artístico, o meio fantástico que os Estados Unidos, principalmente, que foi o prepulsor desse movimento, fez com que os cidadãos estadunidenses entendessem, a partir de uma visão estadunidense, o que estava acontecendo no mundo naquela época. Então, com isso que nós temos, vou começar a explicar sobre a origem das HQs. As HQs, elas vão surgir no final do século XIX, bem no finalzinho, no jornal. Elas eram impressas no jornal, que era um material mais barato, mais simples, e elas tratavam questões do cotidiano. Eram basicamente crônicas escritas e desenhadas. As famosas charges. É só um quadrinho, então uma tirinha com 3 quadrinhos, elas eram mais reduzidas. E aí esse movimento foi ganhando força, porque naquela época estavam vindo muitos imigrantes, foi um movimento imigratório muito grande, não só nos Estados Unidos como no mundo todo, aqui no Brasil também. E a partir desse movimento migratório foi ganhando força, porque era uma literatura muito barata, era a literatura mais barata que se tinha na época, todo mundo lia jornal. Então todo mundo consumia essas comics, que no início não tinham nem esse nome. Logo depois, com o aumento e com a popularidade dilatando cada vez mais, aumentando cada vez mais latente essa popularidade das comics, surgem as HQs de fato, que são as revistinhas que a gente conhece hoje em dia. E aí surgem essas fábricas de impressão e tudo mais. Só que isso aconteceu próximo à crise de 29. E aí com a crise de 29 vem a falência dessas fábricas, que foi o setor mais afetado por conta da crise de 29 nos Estados Unidos. Assim, dados que eu coletei, não sei se é mesmo, mas eu acredito que sim. E a partir dessa crise de 29, vão acontecendo muitos movimentos nos Estados Unidos. Acontece a lei seca, que tem a proibição de bebidas. A partir dessa lei seca, os gangsters, os mafiosos vão ganhando um grande volume. E aí tem toda aquela onda do poderoso chefão e etc. As máfias, não só estadunidenses, italianas, vão crescendo muito. Com isso, também cresce a violência urbana. E a partir dessa violência urbana, que começam a surgir um dos heróis, que eu não vou falar quem é, porque ele não é da Marvel. Então vamos atingir a meta que eu falei, que eu vou falar sobre esse super-herói. E aí tá, tudo bem. Aí passou isso, chegamos ali na Segunda Guerra Mundial. E aí, com a Segunda Guerra Mundial, nós temos o quê? Nós temos Tio Sam. Tio Sam, aquele cara que chamava, convocava todos os jovens pra ir pra guerra, porque a América precisava deles.
precisava muito. A América queria eles lá na guerra. Então, junto com o Tio Sam, junto com esse desejo latente dos Estados Unidos de mandar os jovens pra guerra, surge o Capitão América, que nada mais é do que um jovem que foi pra guerra defender sua pátria, defender o seu país, defender sua honra e sua glória. Então, o Capitão América nada mais é do que a representação do jovem estadunidense dentro desse ambiente de Segunda Guerra Mundial. Porque o que vão ser esses super-heróis? Vão ser personagens que vão tirar da realidade, que são pessoas com superpoderes, que são pessoas extraordinárias, que vão mostrar pra gente que, nossa, a gente é capaz. É essa fuga da realidade que os Estados Unidos estavam precisando para sair dessa grande depressão que foi a crise de 29. Então eles vão surgir na década de 30, mais ou menos, e vão até os dias atuais, com adaptações, etc, que a gente vai percebendo. Parênteses. A gente percebe essas adaptações muito latentes depois que a Marvel foi comprada pela Disney. Mas isso é papo para outro vídeo. E junto com o surgimento do Capitão América, consegue notar que tem essa necessidade da luta de homem para homem, essa supremacia do homem estadunidense. E tem uma capa que o Capitão América tá dando um murro no Hitler, essa necessidade de mostrar como um cidadão comum, um cidadão qualquer, entre muitas aspas, dos Estados Unidos, é capaz de derrotar grandes líderes, como tem em diversas capas, o Capitão América derrotando Hitler, o Capitão América derrotando o líder do Japão. Esse formato, como que esse formato vai sendo colocado por meio da capa? Quais foram as estratégias que os Estados Unidos usaram por meio das HQs para transformar toda aquela essência cultural que o jovem estadunidense tinha para convencer ele de que ele precisava estar na guerra, de que os Estados Unidos precisava dele na guerra. Então o que a gente tem com a Segunda Guerra Mundial é justamente isso. O Capitão América e o Tio Sam atuando de maneira mútua, de maneira simultânea, como que eles poderiam fazer para que esse jovem estadunidense tivesse esse desejo latente de ir para a guerra, de estar presente na guerra. Já pararam para pensar nisso? Como que isso aparece nos filmes? Se você não tem aquele costume de ler HQ, você já deve ter visto algum filme que tem essa relação. E logo depois disso, a gente vai percebendo que as HQs vão influenciar no capital cultural, vão influenciar no capital de comportamento, não só dos Estados Unidos, como no mundo todo. Então, a fabricação dessas HQs vai implicar numa política externa, para além dos Estados Unidos, para uma política externa relacionada com a União Soviética. Fica aí o questionamento. Logo depois, terminou a Segunda Guerra Mundial, temos a Guerra Fria. E com a Guerra Fria vem o surgimento do Quarteto Fantástico. E a partir do surgimento do Quarteto Fantástico, a gente tem 4 jovens, que vão para uma viagem espacial não autorizada pelo governo. E lá, eles adquirem poderes sobrenaturais que fazem com que eles se transformem no que eles se transformam. Então, diferente do Capitão América, a gente tem esse desejo de ir pra guerra. E no Quarteto Fantástico, a gente tem esses jovens rebeldes. Porque quando a gente tem a Guerra Fria, é essa competição descarada, que a gente diz que é por baixo dos panos, entre Estados Unidos e União Soviética, certo? E a partir dessa competição, quem vai chegar à primeira lua, quem vai avançar nisso, quem vai avançar naquilo, quem vai avançar naquilo outro, tem o surgimento nas HQs do Quarteto Fantástico. E como que o Quarteto Fantástico vai se relacionar diretamente com essa luta espacial? Não só com essa luta espacial, mas essa luta da Guerra Fria. Temos Capitão América, Quarteto Fantástico e logo depois vem o Hulk. O Hulk, ele nada mais, nada menos vai ser um fruto dessas tecnologias. Ele vai sofrer diretamente com essas tecnologias. Ele vai sofrer diretamente com as mutações que essas tecnologias trouxeram pra gente. Então ele nada mais é do que um alerta de que essas tecnologias fazem mal. Ele é um alerta pro futuro falando de que não vai dar certo, de que essas tecnologias não vão dar certo. Basicamente isso. E logo depois do Hulk, nós temos o surgimento dos X-Men. E o que são os X-Men? Nós tivemos o Quarteto Fantástico, e o Quarteto Fantástico foi esse grupo de jovens que fez uma viagem espacial não autorizada pelo governo. Diferente dos X-Men. X-Men, X e homem. X vai ser o X, Vai ser o DNA
adulterado dessas crianças. Essas crianças já vão nascer com essas mutações, diferente do que aconteceu com o Quarteto Fantástico, que eles adquiriram essas transformações. Os X-Men vão nascer com essas transformações, com essas mutações, e a partir da adolescência deles, eles vão desenvolver isso, trazendo também um diálogo de adolescência com a transformação não só do próprio adolescente, mas as transformações que eles iam desenvolver com os seus superpoderes, com o que eles já traziam no DNA deles. Tem essa relação diferente. O Hulk, ele tá passando por essa transformação. Enquanto o Quarteto Fantástico viaja contra o governo e pega essas transformações, o Hulk é uma previsão do que vai acontecer se a gente continuar com essas tecnologias. Os X-Men são as crianças que já nascem com esse DNA adulterado. Então, como que vai ser conviver com crianças que têm esse DNA adulterado? Como que vai ser essa relação? E aí é isso que ele traz. São esses 5 adolescentes que são liderados pelo professor Xavier. Só que esses adolescentes são adolescentes rebeldes. Eles não querem simplesmente obedecer. E aí rola um ar de superioridade. Eles entendem que eles nasceram com esse DNA X, que eles têm esse X no DNA. E o Magneto, principalmente, ele se vê como superior, como diferente dos outros. Então não tem mais aquele ar de vou salvar o mundo, e sim aquele ar de sou melhor que todo mundo e por isso vou salvar o mundo. Então já fica algo um pouco diferente. Para além disso, tem todo esse latente do American Way of Life, que é o estilo de vida norte-americano, o estilo de vida estadunidense, que vai crescendo cada vez mais com as HQs. Todas essas HQs vão criando esse coletivo inconsciente de que todo cidadão estadunidense tem que ser um super-herói, quer ser um super-herói. E aí, eu já falei, Capitão América, Segunda Guerra Mundial, Quarteto Fantástico, Guerra Fria, Hulk, pós-Guerra Fria, e os X-Men ainda também um pouco no pós. Então a gente tem 3 grupos de super-heróis, 2 grupos de super-heróis e um super-herói, que vão estar falando apenas da Guerra Fria, apenas desse pós, apenas dessa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, e o Capitão América, que é aquele super-herói que vai querer trazer essa ideia de que todo cidadão deve servir os Estados Unidos, todo cidadão deve servir a sua pátria. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda não falei do meu super-herói preferido, mas eu quero que vocês deixem nos comentários, caso eu tenha citado ou caso eu não tenha citado, qual é o super-herói preferido de vocês? Da Marvel, hein? Eu não quero falar de DC ainda. Fiquem calmos que vai rolar, se a gente conseguir bater aquela meta. Um beijo e até a próxima!